Olá, amigos da Bíblia Sem Maquiagem, bem-vindos de volta mais uma vez. Pois é, já chegou a hora de rever a historinha entre o encontro de Esaú e Jacó. Se encontraram, já se despediram, mas agora é que nós vamos ver como é que foi mesmo essa história, através do vocabulário. Pois é, os repetecos continuam. Aí está o velho conhecido levantar os olhos e ver, levantar os olhos e olhar. De volta também o famoso eis que, e não enjoe, porque vem muitos mais por aí. Agora, repartir. Começamos a falar no capítulo anterior com Jacó repartindo o povo em dois bandos, só que com relação a este repeteco, eu acrescentei algumas leituras importantes do Novo Testamento, inclusive em Lucas 12:13. Alguém queria que Jesus fosse repartidor da herança dele. Dá para acreditar? Já os derradeiros ainda não tinham aparecido por aqui, mas olha só como Jesus fala dos derradeiros em Mateus 19:30, capítulo 20, versículos 8, 12, 14, 16, entre outros. Alguns derradeiros virão a ser os primeiros. Bom, né? No versículo 3, mais dois repetecos, inclinar-se, que era um gesto comum de reverência, e o número 7, que é o sétimo dia, aquele que Deus descansou da sua obra, no capítulo 2. Só que Jacó se inclinou à terra 7 vezes, com aquela idade e a dor da juntura da coxa, resultado da luta com o anjo. Já imaginou que difícil foi para ele? Então Esaú correu-lhe ao encontro, abraçou-o e lançou-se sobre o seu pescoço, ou vice-versa, e beijou-o e choraram. 6 detalhes em um único versículo, e todos repetecos. Felizmente, mas é assim que a gente vai fixando na memória. Que bonita a atitude de Esaú, hein? Se a gente for comparar com o capítulo 27, 41, pela primeira vez aparece a palavra graciosamente, mas não deixa de ser um derivado de achar graça, você não acha? E Jacó continua mantendo sua humildade com Esaú, se colocando como servo dele. Agora, pulamos ao versículo 8 com o repeteco do bando. É uma palavra feia, mas começou aqui na Bíblia, no capítulo 32. Neste caso, o bando era para Jacó achar graça aos olhos de Esaú. E achou, com tanta humildade, chamando Esaú de meu senhor. Esaú bem que quis recusar, utilizando uma palavra nova no vocabulário, bastante. Será que foi tão difícil para ele adquirir estes bens quanto foi para Jacó? Acho que não. Lembra que ele já tinha 2 mulheres quando Jacó fugiu para Padã Arã? Enfim, agora Jacó voltou humilde e pediu e instou com Esaú, até que ele tomou o presente, que na palavra de Jacó era uma bênção. Jacó viu o rosto de Esaú como se tivesse visto o rosto de Deus. Que alívio depois daquela angústia do capítulo 32, 7, né? Esaú ainda tomou contentamento em Jacó, e esta é outra palavra nova. Quem vai voltar a usá-la será Paulo, em Filipenses 4:11 e 1 Timóteo 6, versículos 6 e 8. Sabe que no livro de Jazar essa história é bem diferente? Você vê a diferença entre caminhar e andar? Eu, para falar a verdade, não. Por isso é que eu pus os 2 verbos na mesma posição de igualdade. Mas aí vem outra vez a confusão. Quem disse caminhemos e andemos? Esaú. Tem uma passagem maravilhosa na história de Elias, no capítulo 19:8 do primeiro livro dos Reis, quando ele caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, ou o Monte Sinai, com a raçãozinha que o anjo do Senhor lhe deu. Aí Esaú se prontificou a partir adiante de Jacó. No capítulo 24:7, Abraão disse ao seu servo:
que Deus enviaria o seu anjo adiante da face do servo, quando ele saiu para buscar esposa para Isaque. E como era tão comum falar da face, faltou Esaú falar aqui também: eu partirei adiante da tua face, é ou não é? Porém, Jacó recusou por causa dos filhos que eram tenros. Todos têm menos que 20 anos, lembra? No capítulo 18, 7, Abraão tomou uma vitela tenra e boa e deu almoço para preparar aos anjos. Em Mateus 24, 32, Jesus está falando sobre como reconhecer a chegada do verão pelos ramos da figueira, que se tornam tenros, quando queria que eles entendessem os sinais da vinda dele. Afadigar é o mesmo que cansar, não é? Como afadigar? Eu não tenho encontrado muitas referências, mas em João 4,6, Jesus estava cansado do caminho quando pediu água à mulher de Samaria. E eu tinha esquecido que o verbo cansar já andou por aqui antes. Foi no capítulo 19:11, quando os anjos feriram de cegueira os homens de Sodoma que queriam arrombar a porta da casa de Ló. Mesmo os cegos continuaram tentando até cansar. Até onde vai a malvadez humana? E é assim mesmo, de história em história, a gente vai recuperando o que ficou para trás. Jacó, que entende de animais, diz que se eles se afadigarem somente um dia, todo o rebanho morrerá. Que frágeis, não? Enfim, já teve muita morte por aqui. A morte pode vir também como expirar, perecer, e é bom estarmos preparados, porque um dia ela vem para todos, animais ou não. Ora, essa palavrinha que está aí até hoje já apareceu também, estava lá no capítulo 13, 13. Mas se você puser um H na frente, virou outra coisa. E como não podia deixar de ser, Jacó aconselha Esaú a passar diante da face dele, e ele iria como guia pouco a pouco, conforme o passo dos meninos, e assim chegamos à conclusão final, definitiva e acertada de como Labão conseguiu alcançá-lo. Se começou a persegui-lo depois do terceiro dia que tinha fugido. Nessa frase, destaque especial para a palavra guia, que atualmente tem tantos significados, mas do capítulo 2, dos versículos 1 ao 12 do Evangelho de Mateus, foi que surgiu o termo estrela guia, pelo fato dos 3 reis magos terem sido guiados pela estrela do Oriente até Jesus. E outra história interessante está em 2 Reis 6, versículo 19, quando Eliseu guiou os soldados que tinham sido feridos de cegueira, tal e qual os homens de Sodoma, na história de Ló. Só que agora, quem os cegou foi Eliseu na sua oração, para poder levá-los aos seus inimigos em Samaria. E Esaú, na sua gentileza, queria levá-los à sua terra, Seir, só que Jacó tinha outros planos. Basta. Parece uma palavrinha insignificante, né? Mas eu vi naquele programa de perguntas e respostas bíblicas o professor dar uma interpretação muito particular na resposta que Jesus deu a Pedro em Lucas 22, 38. Leia e faça sua interpretação. Esaú tornou a Seir. Jacó, porém, partiu para Sucote, edificou para si uma casa e fez cabanas para o seu gado. Por isso, chamou o nome daquele lugar Sucote. Agora note o seguinte, primeiro ele partiu para Sucote, depois é que ele chamou o nome daquele lugar Sucote. Captou a mensagem? Interessante é que eles viviam mesmo em cabanas e o próprio nome, Sucote, provém das cabanas, que também serão chamados tabernáculos, em Levítico 23, dos versículos 33 ao 44, justamente porque tiveram que viver em cabanas ou tabernáculos durante o Êxodo. Então, que casa é essa que Jacó edificou? Mistério. Mas vamos deixar assim por enquanto, que a história já está para acabar. A próxima leitura é bem curtinha, por isso eu vou economizar e compactar
em um só vídeo, leitura e vocabulário. Assim fica até mais fácil para rever o conteúdo. A Bíblia Sem Maquiagem se despede por aqui. Até breve.